São Paulo, a Olá, gentileza gente, de tudo bem? Eu sou o compartilhar a jornalista tela. Tiago Rogero, O autor do recado do livro Thiago para Projeto nossa Querino, um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil, lançado pela editora Fósforo. Queria dizer que eu estou honrado por essa homenagem. Infelizmente eu não posso estar aí com vocês porque eu estou viajando neste momento, mas estou muito, muito honrado. Falei para o Lelo que eu não me sinto mesmo nesse lugar de autor, de escritor. Eu sou sobretudo jornalista. Naturalmente escrevi um livro, que é o livro do Projeto Querino, mas ainda não me imagino nesse lugar de autor, e de todo modo, se sou um autor e um escritor, sou apenas um autor iniciante. Mas de todo modo fico muito honrado com essa homenagem, e tomo para mim como uma reafirmação de uma trajetória, de uma continuidade, em uma trajetória de tentar, sobretudo, fazer com que haja mais e mais autores negros, que haja mais jornalistas negros também, que a minha área é uma área que toca muito a mim, mas que haja também mais autores negros. É algo que eu tenho procurado fazer no meu trabalho como jornalista, mostrar esse trabalho de autores negros, conversar com autores negros. Então fico muito honrado, agradeço com muito, muito carinho. É algo que, além de tudo, toca, além da importância da Feira Literária das Águas Virtuosas e também, enfim, da importância de uma homenagem desse tipo, me toca muito pelo fato de ser mineiro. Então fico muito, muito honrado mesmo. Eu queria falar um pouco sobre o Projeto Querino para vocês, enquanto mando esse abraço e esse agradecimento. O Projeto Querino foi um projeto lançado, um projeto jornalístico lançado em 2022, resultado de 2 anos e 7 meses de trabalho. Uma equipe majoritariamente negra, majoritariamente feminina, de mais de 40 pessoas, passou esse período todo, esses 2 anos e 7 meses de trabalho, construindo esse projeto que lança um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil. O que a gente entende por isso? A nossa tentativa com esse projeto era mostrar qual foi a participação das pessoas negras no processo de formação do Brasil, e foi uma participação tremenda, 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 mas também mostrar quais foram as escolhas tomadas pelas pessoas, sobretudo as não negras e sobretudo as brancas, que ajudam a explicar por que a população negra é mais da metade da população, mas ela não lidera nenhum dos postos de melhor remuneração, ou os postos políticos, por exemplo, mas ao mesmo tempo ela lidera todos os piores indicadores socioeconômicos. A gente também buscava entender e mostrar quais foram as escolhas tomadas ao longo da história do Brasil e reafirmadas hoje em dia, que ajudam a explicar por que um país com tanta riqueza tem também tanta desigualdade. Então foi isso a nossa inspiração para o Projeto Querino. Foi um projeto lançado pelo New York Times em 2019, projeto 1619. Eles lançaram um olhar afrocentrado sobre a história dos Estados Unidos. Essa data, 1619, é a data em que chegou nos Estados Unidos o primeiro navio com africanos escravizados, e aí o que eles propõem é que a data de fundação, de forma simbólica eles propõem isso, que a data de fundação dos Estados Unidos seria, na verdade, não seria 1776, e seria 1619. Por isso que o projeto deles tem esse nome. Foi isso que nos inspirou, mas o nosso projeto naturalmente é muito diferente, afinal são histórias de países diferentes, embora haja também semelhanças, claro. Nós lançamos esse projeto em 2022 como um podcast produzido pela Rádio Novelo, e também como uma série de publicações na revista Piauí. Para nossa alegria, o projeto foi muito bem sucedido, teve muita audiência, os episódios foram executados mais de 2 milhões de vezes. Ele também, houve uma procura muito grande de editoras para publicar o livro do Projeto Querino, que me deixou muito honrado. 8 editoras me procuraram, sentei com todas elas, discuti o projeto que cada uma delas tinha para o que poderia ser um livro do Projeto Querino, e escolhi a editora Fósforo, e fiquei muito feliz com o resultado. Depois eu passei mais de um ano fazendo novas pesquisas, e também escrevendo o livro, e aí também todo um longo processo de edição com toda a estrutura da editora Fósforo, e nós lançamos no fim de 2024 o livro do Projeto Querino.
que ele parte do podcast, mas ele traz muitas informações novas. A gente avança em muita coisa, aprofunda muita coisa, enfim, pensa agora na escrita, né, na linguagem adaptada para essa mídia nova, que é o texto, né? Antes estava em áudio e agora no formato impresso do livro. Algo muito especial também que aconteceu relacionado ao Projeto Quirino recentemente é que a gente acabou de lançar um projeto educacional do Projeto Quirino. Então, professores que queiram usar o podcast e o livro em sala de aula, eles podem acessar o site da Escola da Fundação Itaú, e lá há um curso gratuito, autoformativo, de 30 horas de duração, já com uma missão facilitada, porque depois que a gente lançou o Projeto Quirino, muitos professores já usavam o podcast em sala de aula, mas cada episódio do podcast tem mais ou menos 1 hora de duração, são 8 episódios, mais um episódio extra. Então pode ser desafiador, né? Você colocar, por exemplo, adolescentes para escutar 1 hora de um episódio de podcast. Então, nesse projeto educacional, os episódios estão recortados já, trechos dos episódios, né, com sugestão de leitura adicional, sugestão de atividades. Fica mais fácil para professores que queiram cumprir essa missão, que é uma forma, a gente pensa no Projeto Quirino, embora ele seja, desde o seu nascimento, um projeto jornalístico, mas com um pé na historiografia, tanto pelas fontes que aqui a gente recorre, quanto pelas pessoas que a gente entrevista, quanto por pessoas que fizeram parte da equipe, como, por exemplo, a incrível historiadora Inaê Lopes dos Santos, que foi a nossa consultora em história. Ela é autora de muitos livros incríveis, um deles, O Racismo Brasileiro pela Todavia. Mas então a gente tinha já, nossa pretensão era jornalística, informacional, mas a gente tinha um sonho que de alguma forma ele pudesse ser usado em sala de aula, o que acontece já desde o lançamento, mas agora ganha um reforço muito importante, né, eu acho, com esse curso e também com o livro. Assim. O livro, eu me orgulho muito naturalmente do Projeto Quirino, desde o início, e foram, como eu disse, muitas pessoas que trabalharam, né? Eu faço sempre questão de dizer isso, porque não há nada mais justo, né? Não existiria Projeto Quirino se não fosse por todas essas pessoas incríveis que trabalharam com a gente. Mas o livro, acho que é algo que me orgulha ainda mais, assim, a possibilidade de mergulhar. Eu sou mais da linguagem escrita mesmo do que falada. O próprio podcast, ele parte muito da escrita, porque ele foi todo roteirizado, né? Cada trecho, cada palavra, cada vírgula, cada pausa que vem, sobretudo da minha boca, né? Porque há muitos entrevistados, então naturalmente as entrevistas são naturais e tal, mas cada trecho de entrevista que vai entrar, cada pausa que eu faço na minha locução, a ordem das coisas, a ordem em que as informações vêm, a linguagem, naturalmente, né? Foi tudo muito pensado e foi escrito. Só que agora ter a possibilidade de transpor isso para as páginas foi algo que me empolgou muito, que eu gosto muito de ler, né? Enfim, imagino que vocês aqui nesse incrível festival literário também gostem muito de ler. Então foi algo que me deixou muito feliz. Eu acho que é uma experiência, se houver aqui entre vocês pessoas que já ouviram o podcast do Projeto Quirino, vale a pena ler o livro, porque, como eu disse, traz muita coisa nova. E algo que as pessoas comentavam muito, muita gente ouviu o podcast 2, 3, 4 vezes, e as pessoas me contavam que faziam isso porque você ouve da primeira vez, não necessariamente pega todas as informações que você queria para guardar, você está mais, né, sentindo a experiência ali. Da segunda vez elas já iam anotando, tomando notas e tudo mais, e o livro é naturalmente muito mais útil para isso, né? A informação está depositada ali de uma forma muito mais fácil, e também a possibilidade da gente fazer as devidas referências bibliográficas em cada trecho. A gente no podcast faz muitas referências, inclusive na minha voz, e muitas no site do projeto, mas não existe a possibilidade de você o tempo inteiro dizer a fonte de todas as informações ali, porque naturalmente traria uma quebra narrativa, né? Então no livro tem essa possibilidade de forma mais direta, o que naturalmente me deixa numa situação mais aliviado. Acho que é mais justo, embora eu frise, a gente faça bastante isso no podcast também, porque naturalmente as informações não simplesmente brotam, né? Houve pesquisadores, enfim, que trouxeram todas aquelas informações, e eles merecem ser referenciados.
Mas é isso, eu vejo o Projeto Quirino numa linha de continuidade de esforço, que pessoas negras e pessoas brancas também, esforço que as pessoas têm feito há muito tempo para recuperar uma história do Brasil que não se encaixa na história dita oficial, que é uma história majoritariamente branca, masculina, né, um olhar eurocêntrico sobre a nossa história. O Projeto Quirino não está fazendo nada de novo, mas a gente humildemente tenta se inserir numa linha de continuidade, né? Uma linha que, por exemplo, teve um expoente mais de 100 anos atrás, que é o Manuel Raimundo Quirino, que é um intelectual negro, considerado o primeiro intelectual brasileiro, negro ou branco, a considerar a participação das pessoas africanas e afrodescendentes, a considerar a participação negra no processo de formação do Brasil como algo positivo, a tratar de forma positiva a participação africana e afrodescendente na nossa história. Então a gente dá ao projeto o nome dele como uma forma de homenagem. Ele é um personagem importante na narrativa do livro, mas o livro não é todo sobre ele. Mas de todo modo a gente se imagina tentando contribuir nessa linha que já vem de muito tempo, uma linha de intelectualidade, né? Não nos considerando intelectuais, mas a gente ouve muitos intelectuais, entrevista muitos intelectuais, e é uma linha que vem desde que as pessoas negras primeiro foram arrancadas do continente africano e trazidas forçadamente para cá. Desde esse momento a produção de conhecimento e desde esse momento houve intelectuais entre as pessoas que foram trazidas para cá e que conseguiram manter de muitas formas, né, contra tudo, contra uma sociedade que não tratava elas nem como seres humanos, elas conseguiram manter esse conhecimento de muitas e muitas formas vivo. E hoje em dia, felizmente, a gente tem essa possibilidade. Algo que é muito importante de falar também é que não existiria Projeto Quirino se não fosse pelas políticas de ação afirmativa, pelas leis de cotas. O Projeto Quirino bebe muito desse conhecimento incrível que foi produzido nos últimos anos por causa das leis de cotas, e lembrar que as leis de cotas são resultado de luta dos movimentos negros, que foi uma luta não só para colocar as pessoas negras nas universidades. Hoje em dia nós temos cotas para pessoas indígenas, nós temos cotas para pessoas com deficiência, para pessoas negras, para pessoas quilombolas, e nós temos cotas para pessoas brancas pobres, por causa da luta das pessoas negras, dos movimentos negros, que foi uma luta sempre para incluir, e nunca para excluir, para separar, como a gente ouve até hoje na retórica da extrema-direita, né? Uma retórica que diz que falar sobre raça, falar sobre racismo é uma tentativa de dividir, de separar. Não, falar sobre raça e sobre racismo é uma tentativa de incluir, é uma tentativa de fazer com que esse país seja um país de fato igual, que ele ofereça oportunidades iguais para seus cidadãos, e nesse momento que as pessoas tiverem oportunidades iguais de moradia, de saúde, de segurança, de educação, de tantos outros quesitos, aí nesse momento a gente vai conseguir ser uma democracia de fato, né, que ofereça a todos os seus cidadãos as mesmas oportunidades. E vai ser um país melhor para todo mundo, para todo mundo. Então é isso, deixo meu abraço para vocês, mais uma vez digo que fico muito, muito honrado por essa homenagem. É uma pena não estar aí, adoraria estar com vocês, estou viajando agora, então infelizmente não posso, mas enfim, quero deixar meu abraço e meu agradecimento nesse lugar, no lugar de um escritor totalmente iniciante, mas alguém muito comprometido com o jornalismo, com a causa, né, com as questões étnico-raciais, enfim, com a luta por direitos humanos, a luta por um mundo que seja melhor para todo mundo, porque eu acho que é isso que a gente merece enquanto país. É isso. Obrigado, gente. Olá, pessoal, estou de volta aqui. Só aguardando uma confirmação de que eu estou no ar. Acho que sim, né?
Acho que dando sequência aqui, a gente pode passar para a apresentação, então, para a reapresentação dessas nossas amigas já tradicionais na programação da feira, Amanda Crispim e Aline Arruda. Sejam bem-vindas, boa noite. Acho que a gente pode começar com a Amanda, que vai estar com a gente a noite toda, hoje dando aula dessa noite. Boa noite, Amanda, bem-vinda. Boa noite para todo mundo. Como o Lelo falou, eu sou Amanda, eu sou a bisneta da Dona Antônia, a neta da Dona Áurea e a filha da Dona Nadir. Eu sou professora aqui da UTF-PR, do campus Curitiba. Estou aqui passando frio. E mais uma vez, né, com muita alegria, aceito esse desafio de estar aqui com vocês nesse momento, dividindo esse espaço com a Aline, que é parceira de muitos anos aí, e sempre muita alegria estar dividindo e aprendendo um pouco com vocês. Aline, boa noite, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Lelo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Amanda também. Como a Amanda falou, mais uma vez estamos aqui, né, com alegria, com esse pessoal que sempre nos acolhe muito bem, do sul de Minas, onde eu já estive por um bom tempo, né, nessa feira que também é muito querida, e falando, né, de assuntos de pessoas que a gente gosta muito, admira muito, né, já falamos de várias personalidades, né, muito importantes, e agora, né, de um trabalho tão importante aí do Tiago Rogério. Eu falo com vocês de Belo Horizonte hoje, sou professora do IFMG, do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Betim. Então, é um prazer estar com vocês, que tenhamos um curso bacana, já convido, né, para a próxima quarta-feira. Hoje a palavra estará com a Amanda, vocês estarão em excelentes mãos e voz. Antes de devolver aqui para a Amanda começar a aula dessa noite, eu queria falar um pouquinho a respeito de que a Feira Literária das Águas Virtuosas é uma feira itinerante que está nesse ano passando por 7 cidades do sul de Minas. Em cada cidade a gente tem um parceiro, um produtor local que faz a programação local da feira. Então a feira começou sábado em Lambari, com uma programação organizada pelo Vagão 98. Segunda-feira foi em Campanha, com uma programação organizada pelo Sebo Cultural, que faz também a FLIC, a Feira Literária de Campanha. Na terça-feira, a programação foi em Varginha, em parceria com a Associação dos Poetas e Escritores do Sul de Minas, a PSUL. Enfim, em Campanha, segunda-feira, foi o Sebo Cultural e a UENG, na sede da UENG aconteceu a programação. Na terça, em Varginha, foi a PSUL que colaborou com a programação e os eventos aconteceram na sede da Unifal, da Federal de Alfenas, Campus Varginha. Na quarta-feira, a feira foi em parceria com a Associação Margaridas de Três Corações. Uma parte da programação aconteceu na sede do Margaridas e a outra parte no Instituto Federal de Três Corações, onde a Aline já deu aula, né? Na quinta-feira, a programação foi em São Lourenço, que já tinha feito segunda-feira uma programaçãozinha em Soledade de Minas, em parceria com o Grupo Literário Fonte das Letras. Na sexta-feira, a programação foi em Cambuquira, em parceria com a ONG Nova Cambuquira, com o Instituto Marfis Afro, que foi facilitador para a gente do acesso ao Movimento Negro Unificado de São Paulo, que veio para participar da feira também. E no sábado, a feira foi de novo em Lambari, boa parte da programação no Ponto Cultural Águas Virtuosas, da Elaine, que é curadora da feira também. Acho que ela deixou um recadinho aqui no chat do YouTube. Então, vamos passar agora a ouvir a Amanda. Queria também dar duas curiosidades, né? Na primeira feira literária de que as duas participaram, ali foi a autora homenageada do ano foi a Conceição Evaristo, que deu uma palestra para a gente e depois voltou para assistir a aula da Aline, porque elas são amigas, e a Aline é pesquisadora da Conceição Evaristo. E também, quando homenageamos em 2022 a Carolina Maria de Jesus, logo antes, um pouco depois,
a Amanda Crispim foi participar do conselho editorial que está editando a obra da Conceição Evaristo pela Companhia das Letras. Então, a gente está aqui em ótima companhia, né? Vão ser mais outras 2 aulas incríveis para Flavir. Obrigado a vocês. E vamos agora com a Amanda aqui. Eu acho que eu vou ter que colaborar com ela compartilhando a tela, né, Amanda? Isso, Lelo, se você puder fazer essa gentileza. Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer aqui que eu aprendi agora há pouquinho. Pam. Legal, acho que já deu aqui, ó. Deu? Está compartilhada. Perfeito. Bom, então, a nossa aula ela vai ser hoje um recorte, né, do projeto, dos temas, né, que são apresentados no projeto Quirino. Hoje eu vou falar, né, sobre trabalho, política e saúde, e a professora Aline, semana que vem, vai falar sobre outros temas que também aparecem no livro e também no podcast. Bom, aí a gente tem a imagem do Tiago Rogério, que acabou de falar conosco, né? E também do Manuel Quirino, né? Que é o grande inspirador homenageado do projeto Quirino, que o Tiago já comentou na fala dele sobre quem foi Manuel Quirino, mas depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Pode passar, Lelo? Só um instante, deixa eu... Tá. Aí, foi. Isso. Aqui, então, a gente tem algumas informações sobre o Tiago, mas tanto o Lelo quanto o Tiago já comentaram bastante, né, sobre a biografia do Tiago, então eu acho que a gente pode passar, porque, né, são informações repetidas. E o Manuel Quirino, então, ele, como o Tiago comentou na fala dele, ele foi esse primeiro intelectual brasileiro a abordar a contribuição negra, tanto no campo da arte quanto no campo da intelectualidade, né? O Manuel Quirino, ele analisava muito a presença africana nas artes, né? Da Bahia, tudo aquilo que ele tinha acesso, mas ele também evidenciou bastante também a presença da intelectualidade negra, né, na construção da intelectualidade do Brasil. E como o próprio Tiago comentou, ele foi a primeira pessoa, né? Assim, ele era uma pessoa negra, mas nenhuma pessoa branca também antes tinha falado disso, né? Então ele foi o primeiro intelectual a fazer essa proposta que o Tiago Rogério traz no projeto Quirino, né? Que contar a história do Brasil, né? Falar sobre o Brasil a partir de um protagonismo negro. Ele publicou várias obras, né? Então ele foi escritor, ele foi jornalista, ele foi historiador, ele foi um político muito habilidoso, né? Porque como ele ficou órfão muito jovem, assim, ele era uma criança quando ele ficou órfão. Ele foi criado por um tutor e esse tutor ele aproximou o Manuel Quirino de políticos, né? Políticos liberais, políticos importantes, o que possibilitou que ele pudesse transitar muito por esse campo. Então, se tornou também um político muito habilidoso, no sentido de que ele denunciava as questões do racismo e tudo, mas ele também conseguia articular. Então, ele conseguia conversar com os outros políticos da época, que eram, na sua grande maioria, brancos, né? Lógico, e ele conseguia se negociar, né? Então, na nossa linguagem, assim, então ele mordia e assoprava, né? Então, ele conseguia, assim, fazer esse trabalho que um grande político somente consegue fazer, né? Que é esse trabalho de conversar com todos os públicos, de negociar, de ter essa habilidade mesmo, né?
Ele também era desenhista, músico, pintor, né? Então ele também estava muito articulado nesse campo das artes, né? Como eu comentei. Ele era antropólogo, né? E quase todas essas profissões ele desenvolveu de uma maneira muito autodidata, né? A obra dele, assim, mais conhecida é essa, e O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira, mas ele publicou também outras obras, principalmente para falar da parte artística, né, no campo, nesse campo mesmo das artes. Mas essa obra é a obra que o Tiago fala tanto no podcast, né? Essa obra que vai trazer essa ideia de integrar a população negra, né, no Brasil e demonstrar como que essa população foi fundamental para a construção desse processo de civilização brasileira, né? E isso é um divisor de águas, porque até então a população negra não era considerada nem civilizada, né? Não era considerada nem gente. Antes que não era considerada parte do Brasil e também não era considerada pessoa. Então ele faz um processo mesmo de ressignificar totalmente, né, esse momento. Aí a gente tem no próximo slide uma citação, né, da Vânia Dias, que foi a repórter, né, que fez uma reportagem sobre o Manuel Quirino, e ela fala, por exemplo, do quanto que é absurdo, mas não é estranho, né? Ela fala assim que é de se estranhar a invisibilidade, mas eu não acho estranho, porque o Brasil está acostumado, né, a invisibilizar vozes negras, né? Mas ela fala do quão importante que esse homem foi e como ele participou de associações e de lugares que só pessoas realmente de posses, pessoas brancas frequentavam. E ele conseguiu frequentar esses espaços, muito por causa do tutor dele, né? Mas ele conseguiu frequentar esses espaços e esse fato também proporcionou toda essa articulação política, né, que ele desenvolveu depois de adulto, né? Então ele foi aluno, fundador do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e da Escola de Belas Artes, sócio da Sociedade Protetora do Desvalidos, do Monte Pio dos Artistas e do Monte Pio dos Artífices, sócio fundador do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, né? E membro da Irmandade dos Homens Pretos. Então, para vocês terem noção da grande importância do Manuel Quirino, e ficou durante anos, né, totalmente invisibilizado pela história. E agora, muito recentemente, que ele está sendo resgatado, né? A imagem dele, a memória dele está sendo resgatada, né? Também por conta, né, do podcast que deu também essa visibilidade também para a obra dele. Pode passar. Lelo, pode mudar o slide. Então, aqui é o subtítulo, né, do livro, né, até eu estou aqui com o livro na mão, né, o livro do Projeto Quirino. Então, o subtítulo é Um Olhar Afrocentrado sobre a História do Brasil, né? E eu, como vocês podem ver aí, essa foto é uma foto da minha família, né, de uma parte da minha família. Eu fui criada numa casa de mulheres negras, né? Então, essa foto é uma foto que eu tenho assim muito afeto mesmo, né? Porque eu fui, eu assim, o Lelo falava, né, sobre idosos, né, sobre pensar idosos negros, e eu tenho a sorte
de ser assim uma menina negra que teve não só a avó, mas também a bisavó, né? Eu consegui assim ter a minha bisavó, ela viveu até os meus 16 anos, e a minha avó viveu até os meus 30 anos, mais ou menos, 32 anos, mais ou menos, né? E a minha mãe é viva, e então eu sou uma das poucas brasileiras, né, que teve, né, e que tem, né, negra, que conseguiu, né, estar com os seus familiares idosos, né? E a minha casa é uma casa de mulheres, mas também uma casa de mulheres muito idosas, né? Então hoje as minhas tias são todas vivas, né? Todas idosas, assim, então é uma família que vive bastante, né? Minha bisavó morreu com mais de 115 anos, né? E a minha avó morreu com quase 90 anos. E eu costumo dizer que, apesar da minha avó e da minha bisavó não ter lido Lélia Gonzalez, não ter lido Abdias, não ter lido boa parte, né, dos teóricos que a gente lê hoje e que vão contar essa história do Brasil de maneira afrocentrada, eu costumo dizer que eu fui aprender sobre, né, racismo, sobre esse Brasil afrocentrado, né, esse Brasil que tem um protagonismo negro na minha casa, né? Então é lógico, né, que muitas das coisas eu fui conhecer nos livros, na universidade, mas muito do que eu vou falar aqui hoje eu aprendi na minha casa, né, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó e com as minhas tias, né, que me ensinaram, por exemplo, eu fui aprender sobre a desigualdade de trabalho entre mulheres negras na minha casa. Eu fui aprender sobre a desigualdade do acesso à saúde na minha casa, né? Sobre a política também na minha casa, né? A minha mãe sempre foi sindicalizada, né? Ela nunca assim teve um cargo político porque ela nunca quis, mas não foi por falta de convite. Ela sempre foi uma mulher muito articulada, principalmente em movimentos sindicais, né? Minha mãe toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Eu me recordo que logo quando eu mudei para Belo Horizonte, eu passei num concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, e logo quando um pouquinho depois assim, de eu ter assumido a vaga do concurso, teve uma grande greve, não só né, da escola, né, da educação, mas de todos os servidores municipais na época, né, uma grande greve que durou assim quase uns 6 meses essa greve. E eu me recordo que eu estava, né, tinha o que uns 6 meses mais ou menos que eu trabalhava e eu fiquei muito na dúvida se eu tinha que sair em greve ou não, porque tinha aquela ameaça de corte de salário, enfim, e era a primeira vez que eu entendia, né, sobre uma greve. E aí eu liguei para minha casa, né, e liguei para minha mãe e perguntei para ela, né, mãe, a senhora acha, nossa, eu acabei de entrar, não terminei meu probatório ainda, né, a senhora acha que eu devo, né, entrar na greve, né? E aí ela me falou assim, se você não entrar na greve, você não precisa voltar para casa, né? Você não entra dentro de casa. Então, aquele dia eu entendi o que era, né? A força do trabalho em grupo, a força de um trabalho sindical e pensar a política, né? Pensar o trabalho também como política, né? Porque até então eu não tinha tido essa percepção. Eu me recordo de criança, assim, de minha mãe ter trabalhado muito tempo em greve e do governo ter realmente cortado o salário naquela época, quando eu era criança, da gente receber ajuda da prefeitura. Minha mãe era funcionária estadual, a gente recebeu ajuda da prefeitura, assim, cesta básica e tal, mas minha mãe ali firme na greve e tal, então eu lembro que
essa consciência política, né? Eu cresci vendo a minha mãe, e aí quando eu fiz essa ligação para ela, ela me disse com todas as letras, né? Não terei filha fura greve, né? Você pode entrar nessa greve, apoiar os colegas, porque é isso que um trabalhador faz, né? Então, essa noção, assim, né? E a minha mãe, antes de ter acesso, né, ao trabalho, antes dela ser servidora pública, ela foi trabalhadora doméstica, assim como a minha avó, que foi trabalhadora doméstica até uns 5 anos antes de morrer. Minha avó era trabalhadora doméstica e eu também fui trabalhadora doméstica, né? E a minha bisavó não foi porque ela era uma trabalhadora do campo. Mas a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe e eu e todas as minhas tias, todas nós fomos trabalhadoras domésticas também, né? Então eu sei muito bem o que é essa questão das desigualdades no trabalho, né? Pode passar, Lelo. Aqui, né, eu vou trazer muita citação do livro, tá, gente? E outras coisas eu vou trazer de outras pesquisas que eu fiz, não só para preparar essa aula, mas pesquisas que a gente foi desenvolvendo aí ao longo dos anos, né? Uma das coisas que a gente já começa a ter que desconstruir nessa aula é sobre essa visão que o racismo fez, né? Essa falácia, né? Que foi enraizada no país pelo racismo, de que a população negra escravizada era uma população ignorante e que hoje, mesmo que a gente não tem mais a escravidão, ainda ainda atravessa, né, ainda permeia a nossa sociedade de que a população negra é uma população que não aprende, que tem dificuldade de aprender, que não é capaz, né? Então, esse racismo científico mesmo fez com que essa visão que foi colocada lá no período da escravização, principalmente nesse processo de transição do trabalho escravizado para o trabalho livre, né? Essa visão ela ficou durante anos, né? Permeando a nossa sociedade. E ela foi colocada principalmente para justificar o fato das pessoas não terem contratado trabalhadores negros para exercer as funções que eles sempre exerceram, né? As funções que eles sempre exerceram quando eles eram escravizados, né? Então, uma coisa assim que foi a sociedade brasileira fez diversas perversidades com o povo negro, mas eu acredito que uma das perversidades assim mais fortes em relação nessa questão da transição foi justamente não ter oferecido para o próprio povo negro o trabalho assalariado, né? Porque já que eles sempre fizeram aquele trabalho, por que de uma hora para outra, de um dia para o outro, aquele escravizado já não sabia mais fazer e aí ele tinha que contratar uma pessoa branca, um imigrante europeu branco para fazer o trabalho que aquele escravizado sempre fez, né? Só que antes era um trabalho escravizado. Agora que tinha que pagar, aí as pessoas negras já não eram mais boas, né, para aquele trabalho, já não eram mais capazes, né? Então, um ponto que o Tiago traz é que quando se vai estudar a história social do trabalho no Brasil, esse estudo começa a partir da Lei Áurea, né? Não se tem estudos para pensar o trabalho, o trabalhador escravizado, né? Então, isso também
é uma marca do racismo, né? Porque não se olha o escravizado como um trabalhador, né? Então não se olha, né? E se a gente for olhar, né? Os povos africanos, eles modificaram muita coisa a respeito do trabalho, né? Os povos africanos, eles trouxeram tecnologias importantíssimas para modificar a forma como se trabalhava, como se executava algumas coisas no Brasil, né? Então, um ponto importante, por exemplo, é que esses povos eles já vinham de sociedades que desenvolviam tanto a pecuária quanto sistemas agrícolas extremamente complexos, desde o século XV, né, ou até antes disso, né? Então, quando eles vieram, né, no século XVI, para o Brasil, né, sequestrados, vieram para trabalhar, eles trouxeram também essa tecnologia que facilitou muito, muito, muito o trabalho no Brasil. Pode passar, Lelo? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né, de tecnologias, né? Essa primeira aí é a bateia, que foi uma tecnologia trazida, né, pelos povos africanos, e que facilitou não, na verdade, possibilitou que eles pudessem tirar ouro do curso dos rios, né? E também foi através de técnicas desenvolvidas pelos povos africanos que no Brasil eles conseguiram ter a possibilidade de extrair ouro do cascalho e das encostas dos morros, né? Também cargos muito importantes, como mestre de açúcar, que era o cargo mais importante que existia, né? Ali no ciclo de açúcar, foi ocupado por africanos, né? Porque eram pessoas que tinham capacidade e inteligência para desenvolver essas funções, né? Foram também os africanos, né, que criaram um método para potencializar a capacidade dos fornos e revolucionar a siderurgia, né? Só que tudo isso é apagado, né? Eu até pergunto aqui, quais dessas histórias você já conhecia? Porque provavelmente essas histórias foram todas apagadas, esse protagonismo foi todo apagado, né? O Tiago Rogério até coloca no livro que nas escolas de engenharia se ensina que foi um alemão que foi o grande pai da siderurgia, e eles dão a ele, né, a autoria dessa técnica, só que, na verdade, quem desenvolveu essa técnica foram africanos que foram trabalhar na sua usina, né? E os livros de história não colocam isso, né? Pode passar, Lelo? Aqui também, né? Lá no podcast, quem já ouviu, o Tiago traz vários nomes, então eu não vou ficar me repetindo com muitos nomes, né? Mas eu quis evidenciar a Enedina, porque eu sou paranaense, né? Então eu quis trazer a Enedina Alves Marques, né? Que foi a primeira engenheira negra do Brasil. Ela estudou aqui em Curitiba, né, na UFPR, e ela assina obras importantíssimas aqui, né, como o Colégio Estadual do Paraná, que é um colégio muito importante aqui em Curitiba, e a Casa do Estudante também, que é uma casa que até hoje funciona, né? Abriga muitos estudantes universitários de baixa renda, né? Que vem para Curitiba e precisa de um lugar, né, para morar. Então, existe essa casa do estudante. Então, a Enedina, a casa do estudante, a gente não tem assim a certeza absoluta que foi ela que fez,
mas existem grandes indícios de que foi ela que assinou esse projeto, né? Tanto que até alguns estudantes que moram lá na casa, né, contam de espaços, né, de elementos ali na casa que são muito comuns nos projetos que a Enedina assinava, né? E existe também um podcast do Vidas Negras, não no Projeto Quirino, mas no Vidas Negras, que fala sobre a Enedina. E também trouxe os irmãos Rebouças, né? Que não eram paranaenses, mas eles assinam uma obra muito importante aqui do Paraná, que foi a ferrovia, que até hoje funciona esse trem, né? Que hoje é um trem turístico aqui de Curitiba. Mas eu trouxe para a gente entender como exemplos de pessoas negras que ou do século XIX, do início do século XX, que também foram importantíssimas para desenvolver a ciência e a tecnologia no Brasil. E essas pessoas, talvez os irmãos Rebouças hoje eles sejam mais famosos, né? Mas a Enedina durante muito tempo ficou totalmente apagada da história, né? Eu fui, por exemplo, conhecer mais sobre a Enedina quando eu vim para Curitiba, mas antes eu não conhecia a Enedina. E agora, né, a Enedina, mesmo assim tendo atuado muito em Curitiba, né, tudo agora que a Enedina também está alcançando uma visibilidade também aqui, né? Hoje a gente tem uma estátua dela aqui no calçadão de Curitiba. Existem vários centros, né? Tem um coletivo de estudantes negros da UTFPR que se chama Enedina, então ela tem, né, esses nomes. E semana passada foi inaugurado um grande teatro em Guarapuava, na UTFPR de Guarapuava, que recebeu o nome de Enedina Alves Marques. Então agora o Paraná tem, né, dado a devida importância a essa grande engenheira, né, que foi a Enedina Alves Marques. Pode passar, Lelo. Além disso, né, a gente é importante também colocar, né, eu falei no primeiro slide de pessoas que ainda estavam escravizadas, né, mas é importante também evidenciar que o Brasil, no século XIX, 60% da população negra, não, no século XIX, 60% da população que vivia no Brasil era negra. E mais da metade deste número já era livre, né? Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas elas têm essa ilusão, né, de que a Lei Áurea foi a grande responsável pela libertação de todos os escravizados, todas as pessoas negras que viviam no Brasil. Não, ela libertou muita gente, sim, isso é fato, né? Mas é importante também a gente dizer que muitas pessoas livres, muitas pessoas negras livres também lutaram pela libertação, pela abolição da escravatura. Então é importante também a gente colocar o protagonismo dessas pessoas negras que estavam ali. E essas pessoas negras livres, elas também foram muito importantes quando a gente pensa no trabalho no Brasil, né? Por quê? Porque desde essa época, essas pessoas, as pessoas negras já ocupavam, a grande maioria das pessoas negras ocupavam os piores trabalhos, né? Isso é fato. E essas pessoas, elas começaram a reivindicar, a lutar por direitos trabalhistas, por melhores condições, né? Mas também nós tínhamos muitas pessoas negras ocupando cargos muito importantes, tá?
E isso também é importante que fique claro, né? Porque senão a gente também fica com essa visão, né? De que não tinha, né? Mas nós tivemos sim uma população negra que ocupou altos cargos, nós tínhamos muitos políticos, nós tínhamos pessoas que acessaram, sim, o ensino superior, que se formaram, que ocuparam cargos importantes e que foram também muito importantes nessa luta pela melhora de condições de trabalho, principalmente de pessoas que não tinham conseguido acessar, né? E aí, nesse processo de pioneirismo que a população negra teve nessa luta por melhores condições de trabalho, nós temos alguns nomes assim importantes, né? Lá no século XVIII, por exemplo, 1770, a gente teve a Esperança Garcia, né? A Esperança Garcia, ela é reconhecida pela OAB como a primeira advogada do Brasil, né? Mas esse reconhecimento ele veio recentemente, tá, gente? Mas por que que ela é reconhecida como a primeira advogada do Brasil, né? Porque nesse período aí ela vivia, ela era uma escravizada que vivia numa fazenda com o seu filho, né? E o seu esposo. Só que depois, nessa fazenda, era uma fazenda que era administrada por jesuítas e tal, mas depois, com a expulsão dos jesuítas do Brasil, né, pelo Marquês de Pombal, ela foi encaminhada para uma outra região, né, para a fazenda de algodões. E nessa outra região, ela foi separada, né, do seu marido e do seu filho. E lá ela sofria assim maus tratos assim, mas assim de maneira muito desproporcional, assim, muito desproporcional. E aí ela acaba, como ela foi alfabetizada, né? E isso é um fator importante também dizer que a gente consegue dizer que era uma falácia essa história de que os negros escravizados eram ignorantes. Por quê? Porque quando se observa até anúncios de venda de escravizados nos jornais, a gente pode perceber que muitos anunciantes colocavam as qualidades dos escravizados. E aí ele tinha escravizados que sabiam ler e escrever, escravizados que sabiam ofícios, e aí então isso comprova, né, que era uma falácia mesmo essa história dos negros serem ignorantes, né? E aí a Esperança, ela sabia escrever, e ela não só escreve uma carta reivindicando o seu retorno, né, pedindo o seu retorno para a fazenda que ela morava antes, para voltar a estar junto com o seu filho e o seu esposo, mas ela se utiliza de argumentos muito interessantes, como, por exemplo, o fato dela estar 3 meses sem confessar. Né? Então, ela usa de um argumento religioso que era muito importante na época, esse argumento, né? E dizia que toda pessoa, né, precisava, né, se confessar. Então ela dizia que ela e as companheiras, porque ela não fala só por ela, mas ela fala pelas companheiras também, estava há 3 meses sem confessar, né? E na carta ela relata todos os maus tratos e ela se utiliza desse argumento, né, de dizer que precisava, né, voltar porque ela estava 3 meses sem confessar. Então, ela fala, ela luta por dignidade, né? Ela se coloca enquanto pessoa que merece, né, ser tratada de uma maneira melhor. E aí não se sabe, por exemplo, se ela
chegou a ter o seu pedido atendido, nada disso, mas essa carta ficou por anos perdida, né? E o Luiz Motti, depois, assim, né, década de 70, provavelmente, que achou essa carta, e essa carta foi estudada e tal, e foi entendido mesmo que era a carta de Esperança Garcia, que era uma escravizada que realmente existiu e tal e tal. E aí, analisando essa carta, eles entenderam que era uma petição, que ela tinha características de petição. Então, ela foi considerada a primeira advogada negra a primeira advogada negra do país, né? E também, eu coloco ela aqui não só por ser a primeira advogada, mas também porque ela foi uma das primeiras pessoas que reivindicou melhores condições, né? Depois a gente tem o protagonismo negro também no primeiro sindicato do Brasil. Então, o primeiro sindicato que a gente conhece, que teve registro no Brasil, foi em 1905 e teve o protagonismo, né, de pessoas negras nesse sindicato. Depois eu trago também aqui a revolta da Chibata, né, que também aconteceu em 1910, que foi uma revolta ali na Marinha, né, brasileira, que pessoas negras, militares ali de patente baixa, né, que eles falam, né, negros, que trabalhavam, né, também ali na Marinha, eles fizeram essa revolta para também reivindicar melhores condições, né, porque eles diziam que todos os seus castigos, né, eram assim castigos muito assim desproporcionais, né? Então eles fazem essa revolta também para lutarem por melhores condições de trabalho, né? E aí a gente vai ter outros nomes importantes, como o da Dona Laudelina de Campos Melo, que fundou o primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas em 1936, né? Dentre tanto outros pessoas e eventos importantes que a história oficial invisibilizou ou embranqueceu. Então, no próximo slide, a gente tem algumas fotos, né? Aqui eu trouxe algumas fotos assim de pessoas que marcaram, né, esse processo. Então, essa primeira aí é a Laudelina de Campos Melo, né? Que teve esse momento muito importante no Brasil, porque ela vai organizar, né, essas mulheres, que em sua maioria eram mulheres negras, né, trabalhadoras domésticas, como pessoas também de direitos, né, que até hoje, né, se acha que trabalhadoras domésticas não têm direito, principalmente se forem mulheres negras, né? Mas ela começa ali, em 1936, a fortalecer essas mulheres, né? E a organizar nelas politicamente para ir atrás dos seus direitos, né? E eu coloco ali a dona Benedita da Silva, que hoje é deputada federal, mas já foi senadora, né? Foi considerada a primeira senadora negra do Brasil, junto com Marina da Silva, né? Porque a dona Benedita da Silva, que também, né, foi trabalhadora doméstica, foi a relatora da PEC das domésticas, né, da PEC das trabalhadoras domésticas, que deu direitos para as trabalhadoras domésticas, né, que foi um marco importantíssimo no trabalho, se a gente for pensar em trabalho, em população negra, porque até hoje, né, as empregadas domésticas, em sua maioria, são pessoas negras, né? Então, se a gente pensar sobre isso, a dona Benedita da Silva foi muito importante nesse sentido, né? Por isso que eu a trouxe aqui. E as duas, né? Tanto a dona Laudelina quanto a dona Benedita da Silva, elas têm também episódios no podcast. A Benedita está no Vidas Negras e a Laudelina está no Projeto Quirino, né?
E aqui também eu trouxe uma imagem, né, de muitos marinheiros que lutaram na revolta da Chibata, para vocês verem que são, em sua grande maioria, homens negros, né, que lutaram. E aí o líder, né, foi o João Cândido, mas a gente diz que todos eles, né, foram muito importantes, porque essas lutas de alguma forma mudaram, né, as condições de trabalho no Brasil, né? Pode passar, Lelo? Aqui eu trouxe a Bárbara Carini, porque como a gente está falando de tecnologia preta, né, de conhecimento e de trabalho, né, de ciência preta, assim, facilitando, melhorando o trabalho no Brasil. Eu quis trazer a Bárbara porque a Bárbara ela é hoje, né, professora da UFBA, da área de Química, também pedagoga, e ela construiu obras muito legais que estão na escola, né, estão nos PNLDs da vida, que é realmente contar, né, é muito aquilo que o Tiago faz também no projeto Quirino, que é dar esse protagonismo negro, né, para as coisas. E ela tem obras que vão falar sobre a ciência. Então, essa História Preta das Coisas são 50 invenções que foram feitas por pessoas negras. E tem o História Pretinha das Coisas, que também é um livro, né, infanto-juvenil, que também vai falar sobre o protagonismo negro no trabalho, na ciência, na tecnologia. Ela também tem essas duas obras, Descolonizando Saberes, 1 e 2, volume 1 e 2, que também vai falar, né, sobre a questão da ciência, né, da população negra, e a importância da população negra, né, na ciência. E eu coloquei-o como ser um educador antirracista porque ele passa também por essa discussão, mas não é a principal discussão do livro, porque foi um prêmio que ganhou Jabuti, né? Foi um livro que ganhou o prêmio Jabuti ano passado, então a Bárbara é uma escritora premiada também, né? E ela conta essa frase que ela contou naquele programa da Cissa Guimarães, esqueci o nome daquele programa. Sem censura, Amanda. Sem censura, exatamente. Ela colocou essa frase, né? Que ela falou assim: minha mãe dizia uma coisa muito forte, né? Karine não vai carregar livros e não vassouras, que é muito do que as famílias brasileiras desejam para os seus filhos, né? Principalmente essa geração, né? Que é essa geração antes da minha, né? Então, como eu sou a primeira mulher negra, né, a alcançar o ensino superior, mestrado, doutorado, né, na minha família, as minhas tias, nenhuma delas, né, foram para a universidade, grande parte nem terminou a educação básica. Então, existe esse pensamento muito forte, né, das mães brasileiras, né, de que seus filhos possam ter acesso à educação, né? Pode passar. E aí depois também trouxe outros dois nomes. Eu tinha deixado lá também o Instagram da Bárbara, porque também é uma outra fonte, né? O Instagram não está como Bárbara Carini, está como uma intelectual diferentona, porque também é uma outra fonte para vocês irem, pesquisarem, porque ela está sempre soltando vídeos falando desse protagonismo negro na história, né? Aí pode passar. Trouxe também outros dois nomes importantíssimos, né? O primeiro, que é a doutora Jaqueline Góes Jesus, que ela foi fundamental, né, na nossa luta contra o coronavírus, né? Então, ela liderou uma equipe que em 48 horas conseguiu sequenciar, né,
o vírus, e com isso, o vírus não, né? Enfim, conseguiu ali facilitar o trabalho para construir a vacina, né? Então, ela foi fundamental, a rapidez dela foi algo assim que, dela e da equipe, né? Foi algo que chamou a atenção das pessoas, né? E foi o que deu a ela, assim, grande visibilidade, né? Porque realmente foi um trabalho muito sério, muito rápido e fundamental na nossa luta contra o coronavírus e na busca por uma vacina, né? E ela, depois disso, ela se tornou embaixadora da ciência no Brasil, recebeu diversas homenagens com toda razão, né? Hoje ela faz pós-doc na USP, e a doutora Jaqueline Góes também tem o Instagram dela, que ela também lá divulga muita ciência, né? E trouxe também a mestra Cananda Heller, que o Instagram dela é Deusa Cientista, e nesse Instagram ela também, com uma linguagem muito acessível, ela conta sobre toda a ciência, né, negra, toda a ciência com olhar afrocentrado, né, trazendo mesmo o protagonismo negro na ciência, né? Então, trouxe essas duas também para que vocês pudessem ter essa outras fontes também para conhecer, para pesquisar, além do podcast, né? Pode passar. E aí a gente tem uma discussão que a gente sempre faz, que é, né? Por que que, sendo a população negra uma população inteligente, que foi responsável por grandes transformações no trabalho no Brasil, né, por invenções importantíssimas, né, em relação ao trabalho no Brasil, por que que essa população continua até hoje ganhando, né, no ranking dos piores empregos do Brasil, né? Por que que essa população ela é a população que menos tem acesso à educação, que menos tem acesso a bons empregos, a bons trabalhos, né? Por quê, né? E aqui a gente tem um dos fatores, né, que é o racismo, lógico, né, que vai empurrando essa população sempre por subemprego. Então, aqui tem um jornal de classificados, um jornal da década de 50, falando de que precisava-se de pessoas com boa aparência, né? E aí, por mais que você estude, por mais que você faça faculdade, por mais que você se desdobre, para o Brasil, pessoas negras não são pessoas de boa aparência, né? Embora essa expressão boa aparência seja proibida no Brasil desde os anos 2000, até hoje esse pensamento é muito forte, tá? Para vocês terem noção, eu passei a colocar foto em currículo depois que eu já estava concursada, tá? Se você olhasse o meu currículo Lattes até uns 5 anos atrás, não tinha foto, e currículo VIT, né, Vitae, para procurar emprego, também nunca coloquei foto, né? Porque eu me recordo de uma entrevista que eu vi da Dulcideia Novaes, que é uma jornalista negra aqui do Paraná, quando eu era menina, assim, adolescente, falando que ela tentava emprego como jornalista e nunca conseguia. O dia que ela enviou uma fitinha só com a voz dela narrando coisas, ela foi chamada para uma entrevista, porque não tinha a imagem dela. E aí aquilo me marcou tanto que eu nunca coloquei minha foto em currículos, porque eu sempre tive medo. E mesmo assim, depois, quando eu fui, logo quando eu cheguei em Belo Horizonte, antes de ser chamada no concurso, né, eu já tinha passado, mas não tinha sido chamada,
eu procurei, eu já era formada, né? Era uma mestranda na época. Eu procurei trabalho em muitos lugares como professora e não encontrei. Não encontrei, e ali eu tive que ser trabalhadora doméstica, né, em Belo Horizonte. E aquilo para mim foi algo assim, para mim, para toda a minha família, né? Porque a minha mãe batalhou muito para que eu não fosse trabalhadora doméstica, né? A minha mãe assim trabalhou horrores assim. Ela turnos e turnos de trabalho para conseguir que eu tivesse condições de estudar, para que eu não trabalhasse como trabalhadora doméstica, porque minha mãe sofreu muito como trabalhadora doméstica. Só que quando ela achou que já estava ganho, né, porque eu já tinha um diploma na mão, foi nessa hora que eu tive que ser trabalhadora doméstica, porque eu não consegui trabalho como na minha profissão na época, né? E aí eu fiquei mais ou menos, né, em Belo Horizonte, uns 9 meses até mais, trabalhando como trabalhadora doméstica. E depois só que eu consegui acessar um outro trabalho, porque era concurso público, porque eu acho que se não fosse isso, eu teria ficado meu mestrado todinho trabalhando como trabalhadora doméstica. Então, por mais que a gente queira, Renato, o Lelo quer falar? Oi, Amanda, nós aqui que estamos na sala, a gente vai ter que trocar de sala de novo, porque o Teams também está cortando. Ah, tá. Troca de sala por 1 hora. O Paulo vai passar o link para a gente. Aí vai dar um intervalozinho para quem está assistindo, mínimo, assim, só o tempo de a gente trocar de sala. Ah, então será que a gente já não pode fazer o intervalo agora? Seria uma boa, seria assim. Melhor. Então, vamos então agora a gente fazer um intervalinho de 10 minutos? Pode ser, a gente volta Isso, 20, 30. isso. Então, 8h30 a gente retorna então para continuar a nossa aula. Beleza, valeu, Amanda. Até já já. Até.